Quais são os tipos de aprendizagem? Primeiro tipo de aprendizagem é a aprendizagem cognitiva. A aprendizagem cognitiva é quando eu entendo o que está sendo falado. E entender gera uma memória de curta duração. Entender faz parte do processo cognitivo. Naturalmente, o nosso neocórtex está preparado para entender e produzir as memórias de curta duração o tempo inteiro, como nós vimos ali na aula sobre as funções do neocórtex. Aumentando o seu fluxo sanguíneo e trazendo as memórias de curta duração. A cognição faz isso naturalmente. Então, quando eu digo que entendo alguma coisa, eu estou dizendo que entendo racionalmente, logicamente, processualmente, em termos linguísticos. É assim que eu entendi. E quando eu somente entendo, e aí a gente estava falando de aprendizagem, nós estamos falando de aprendizagem, então quando eu só entendo, essa memória fica de curta duração. Quando eu estou ensinando algo e você entendeu, a tendência é que daqui a algumas horas ou alguns dias suma essa informação da sua cabeça. Você entendeu naquele momento que era necessário, mas não ficou fisgado. E a memória foi como? Curta duração. Então, o cérebro entende que isso não é importante. E ele deixa no lugar onde a memória é de curta duração. O que significa que você não vai lembrar porque você não disse para o cérebro que isso era importante, ou ele não entendeu que isso era importante. Faz sentido? Depois, nós temos a aprendizagem psicossomática. Você levou aquela topada, né? Você sentiu uma dor. Entender como você levou essa topada, você pode até levantar algumas hipóteses, tipo, não estava prestando atenção, também botar essa calçada na minha frente, sabe? Você pode criar algumas hipóteses, mas o fato é que a dor é que te gerou aprendizagem. E essa aprendizagem te fez sentir. Então, a topada gerou um aprendizado de média duração. Quando você passar em frente àquela bendita calçada, você vai lembrar. A memória está em um lugar que dura um pouco mais de tempo. Mas é média duração. Significa que daqui a uns 10 anos, talvez você não lembre dessa topada. E não lembra mesmo. O que faz com que essa memória fique ao longo da vida é um tipo de aprendizagem chamada aprendizagem acelerativa, que é quando eu sinto e entendo o que está acontecendo. Entendo o conflito e sinto o conflito. Fazer o outro sentir o conhecimento é que gera uma aprendizagem acelerativa. Raul, me dá um exemplo de sentir e entender dentro de casa. Vamos lá, dentro de casa, dentro do nosso contexto. Discussões geram emoção? Sim. Pode ter um xingamento? Pode. As pessoas estão entendendo? Não sei. Então, discutir pode gerar emoção, mas pode ser apenas uma aprendizagem psicossomática, porque eu não entendi. Então, uma boa conversa em casa tem que informar para o outro como eu me sinto
e eu estou sentindo isso, e informar para o outro a parte intelectual da discussão. Só que o nosso nível de estresse, de raiva no momento, não deixa transmitir as emoções importantes que deixariam o momento mais calmo, mas que trariam as emoções necessárias e a cognição necessária. Então, quando estamos em casa, sentamos à mesa e vamos discutir sobre um problema que ocorreu, e eu digo, olha, fiquei muito frustrado porque você falou isso e isso comigo, fiquei triste. E não tem como, você vai demonstrar a tristeza. E eu queria te falar isso, você me deixou muito triste. Pronto. Eu falei o fato que aconteceu e a emoção que está por trás disso, e a minha ideia é que isso se resolva, que a aprendizagem seja acelerativa. Eu não estou ali para arrumar confusão, estou ali para resolver o problema. Então, as experiências que nós temos não necessariamente devem ser práticas, mas tem que carregar contextos e histórias emocionais. Ao mesmo tempo que explica cognitivamente qual é o problema. Qual foi o problema comigo? O problema que você teve comigo é que você me xingou 2 vezes. O palavrão foi esse e esse, e me deixou triste. Eu fiquei triste, estou acabado, estou destruído. Acabado, destruído pode dar problema, tá? Porque é generalista. Aí a pessoa, não acabei com sua vida falando isso. Aí já começa a discussão. Eu vou te falar uma coisa que você acabou com minha vida. Que é muito maior do que o que você está dizendo. Então é bom ser pontual, né? Pontual, me deixou triste. Então, aprendizagem acelerativa não é só fazer a pessoa sentir, tipo, criança saiu, você puxou a chinela e pei. Fez a pessoa sentir. Ou então falou para ela, deu aquela bronca pesada na frente dos outros. Gerou uma emoção absurda. Mas a memória vai ser de média duração. A probabilidade disso voltar a acontecer existe. Existe. Pode não acontecer, mas existe. Então, toda vez que eu quero que o outro compreenda, que aí compreender é sentir e entender, eu explico cognitivamente e emocionalmente como isso se relaciona. Tá? Através de histórias, através da própria história, através do próprio conflito ou do próprio ensinamento. No contexto de professor e aluno, o professor tem que se preparar para a sala de aula com histórias, com exemplos, com situações, com prática também, sabe? Quero mostrar para vocês que é empatia. Fica aqui um de pé com o outro, olha no olho do outro e começa a perceber o outro com um olhar empático. Pronto, foi experiência emocional. E eu estou explicando para ela o que é empatia. Qual é a tendência? Ela aprender mais rápido. Agora eu vou ficar a vida toda aqui, ó. Gente, empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é quando eu tenho os neurônios espelhos e eu consigo observar o outro. Isso é teoria, você pode entender. Se eu quero que você sinta, eu preciso conectar você com seus exemplos, ou com histórias, ou com momentos emocionais. Faz sentido, gente? E a memória fica como? Longa duração. Por isso, eu acredito fielmente que quando nós passamos 5 anos fazendo aquilo, em vez disso, as coisas mudam, concordam? Mudam completamente. Completamente. As formações seriam outras. Completamente diferente. E a responsabilidade está em quem? Quem que vocês acham? Em quem descobriu primeiro. No caso do contexto de sala de aula, a principal responsabilidade pedagógica é do professor e da escola.
Porque o aluno está ali para ser guiado. Não sei se vocês sabem, mas a perspectiva de tutoria é alguém pegar na sua mão e levar até um determinado destino. A perspectiva de tutoria é essa. E um professor, ele é um tutor do seu aluno. É óbvio que hoje existem escolas que separaram o professor do tutor. De toda forma, tem que ter alguém que pega na mão e diz, vamos e eu vou até o destino com você. Seria o coordenador? Não, o coordenador é uma figura que ainda está ali também para resolver problemas maiores. Mas o tutor, que pode ser o professor ou outro profissional, ele é responsável por pegar na mão justamente porque existem desafios nesse percurso. Justamente porque vão ter motivos para parar, entende? O aluno vai chegar assim e vai dizer, eu quero parar. Por quê? Porque deu problema lá em casa. E o tutor está ali para dizer, não vamos parar não, você lembra por que você decidiu fazer esse curso? Você lembra por que isso é importante para a sua vida? Esse problema aí, existem outras pessoas que podem te ajudar? Quem pode te ajudar nesse problema? Eu estou aqui para garantir que você chegue lá. Compreende? Por isso que tem acompanhamento psicopedagógico na faculdade. É para isso, é para ser utilizado para isso, né? Para fazer com que os alunos cheguem lá. Vocês têm alguma dúvida sobre esses tipos de aprendizagem? Ficou claro para vocês?